Olá a todas. Muito bem, uma vez mais estamos aqui em la live da semana, verdade? Com Dani, com Sofía, verdade? Como estão vocês? Muy bien, gracias a Dios. Estamos juntas acá una vez más, firmes para aprender, ¿no? Todas juntas. Así es, y bueno, aprovechamos, mandamos un saludo a todas y inviten a sus amigas, llama a tu mamá, a tu hermana, con que estás ahí en tu casa, porque ya en un ratito vamos a comenzar con la palabra de hoy. Assim é, assim que saludo a todas ustedes que estão aí e vayam, como sempre hablamos, tomem a Bíblia, agarrem a Bíblia, porque como sempre estaremos lendo versículo, uma palavra. E hoje vamos falar de algo que sempre, mira, eu creio que lo mais difícil, podemos dizer, se não lo mais difícil, pero uma das coisas mais difíceis para o ser humano, que é o perdão. Perdonar é uma coisa complicada para as pessoas, não é certo, Sofía? Así es, señora, como usted dijo, ¿no? Es una de las cosas más difíciles o una de las cosas más difíciles para el ser humano, ¿no? Es como que va en contra, infelizmente, de nuestra naturaleza, ¿no? Como usted hablaba, el perdón. Es verdad, es verdad. Entonces, pero sabemos que es algo que el Señor Jesús nos pide a todos nosotros, que devemos perdonar para que seamos perdonados. Ustedes já pensaram sobre isso? Creio, claro, que ustedes já escutaram sobre isso em la igreja, já leyeron também em la Bíblia, porque está escrito, incluso en el Padre Nuestro habla sobre el perdón, pero para muitas pessoas é muito complicado isso, é muito difícil perdonar a uma pessoa que lhe hizo daño. É muito difícil olvidar lo que ha passado com uma pessoa que lhe hizo daño, verdade? E a vezes a pessoa que hizo daño, quizás é você mesma que se hizo daño e você não se perdona, todavia isso. Pero hoje vamos a estar lendo em la Bíblia como é importante o perdão. Depende da liberação. Para que uno seja liberado, uno necessita perdonar. Para a salvação, uno tem que perdonar também. Para agradar ao Senhor Jesus, devemos perdonar. Pero, como disse a palavra de Deus, devemos perdonar de adentro. Me entende? Não é uma coisa superficial. Só apenas de dizer, não, eu te perdono, que, como dizem por aí, perdono, pero no olvido, verdade? Muita gente que diz, é um dicho, não é certo? Que diz, perdono, pero no olvido. Claro que uno sabe, perdonar, devemos perdonar, porque assim diz a Bíblia, nunca vamos a olvidar-se lo que ha ocorrido, não? Para que uno se entristeça com alguém, ou algo assim. Pero uno não pode viver cargando isso adentro. Deve olvidar, não vai olvidar porque você sempre vai ter presente, não o que ocorreu, vamos dizer assim. El perdón no nos da amnesia, ¿no, señora? Isso, não dá amnésia, ou seja, não hace com que, não, o que passou, não. Tu sabes o que passou, pero já não te causa dano, já não te hiere, já não choras quando hablas sobre isso. Então, é sobre isso que a Bíblia habla, não é que vamos a olvidar todo o que passou, não, vamos a recordar, porque não nos dá amnésia, pero não vamos a sofrer mais por culpa dessa situação, verdade? Então, mira, se tienes tu Bíblia aí contigo, abra-la, por favor, em Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26, que é justo o que nós vamos a estar lendo. Tivemos um problemita cá, só um momentico. Hemos dado a volta à câmera, pero creio que já estamos aí novamente por el Instagram, ¿verdad? Muito bem. Então, é Marcos 11, 25, 26. E diz assim, ¿ustedes nos ven? Sí, Instagram. Por Instagram, sim? Perfeito, perfeito. Tivemos um pequeno problemita. Vocês sabem que é em vivo, então sempre temos algo, não? De problemas e tal. Então, mire, em Marcos 11,
25, 26 diz o seguinte: e quando esteis orando, perdonad se tenéis algo contra alguno, para que também vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mira que fuerte. Quando esteis orando, se tenéis algo contra alguno, vou empezar. E quando esteis orando, perdonad se tenéis algo contra alguno, para que também vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire, vê que fuerte es isso. Se uno, mientras está orando, te acuerdas que há alguém que te hizo daño, ou que talvez tu hiciste daño, ou talvez seas tu mesma para contigo, deves perdonar. E se tenéis algo contra alguno, deves perdonar, para que também vuestro Padre que está em los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Então, mire, leyendo isso, uno vê a importância do perdão, Dani, que uno deve perdonar para poder ser perdonado. Você sabe, Dani, que há gente que diz assim, sim, quizás você esteja dizendo isso porque não sabe o que eu passei com alguém, com fulano. Eu sei que, às vezes, há situações muito complicadas na vida, muito complicadas, muita injustiça, muita calúnia, coisas que hierem mesmo a pessoa. Pero vamos a pensar uma coisa, não passou todo isso o Senhor Jesus? Ele não ha sofrido todo isso também? E Ele foi capaz de perdonar a nós outros também? Uma deuda imperdonável que teníamos com Ele, ou não é certo? Todo o que aconteceu com Ele, incluso com ele sim foi injustiça, porque Ele não tinha pecados, Ele só hacía o bem, não, a la gente, e todavia le mataram, le hicieron tantas coisas, e o Senhor Jesus pudo perdonar. Ele nos pide isso hoje porque sabe que nós podemos fazer isso, e Ele nos capacita al perdón, ¿no es cierto, Dani? Sí, así es. Él nos va a dar la fuerza para lograr perdonar. No es algo físico, humano, porque como usted habló al principio, ¿no, señora? Que realmente hay cosas imperdonables para el lado humano. Una violación, ¿no? Son cosas que jamás una persona podría sola perdonar. Pero Él nos va a dar fuerzas, Él nos capacita. Él nos va a fortalecer para lograr hacerlo, para lograr ese perdón, ¿no? É certo. E tu vês, Dani, o que dijiste, não, sobre uma violação, é algo muito forte para uma mulher, verdade? É algo que jamás ella se olvida. Eu creio que nunca na vida ella se olvidará disso que ele passou. Pero ella recuerda lo que passou, pero depois que ella perdona essa pessoa, ella já não sofre. Aí você disse, pero isso pode ser? Isso pode ocorrer? Sim, isso pode ocorrer, porque o Espírito Santo cura a pessoa. Quando uno perdona, uno se está liberando, uno é liberado. Sabe que isso del perdão é tão forte que, mire, a vezes a pessoa pensa que perdonar é questão de pessoas débiles, pessoas que não têm valor, caráter. E não é. É muito mais difícil perdonar que guardar o rancor, ou não é certo? É mais difícil. É mais difícil perdonar. Então, quer dizer que uno para perdonar tem que ser muito forte. Pero esta força não é de uno mesmo, é do Espírito Santo, que nos capacita para isso. Assim que, se tu estás nessa situação e dizes, mira, talvez incluso já estás desde há muito tempo na igreja, já tem alguma coisa, haciendo alguma coisa, participando de algo na igreja, e tens esse problema de não perdonar a alguém, ou quizás quando te acuerdas da pessoa, ai, não, que rabia, que isso, não hablas o nome da pessoa, não hablas lo que te sucedió, não é certo, Dani? Sí, exacto. Ese
es como mirar para otro lado si la persona está pasando. Obviamente no vamos a volver a entablar una relación o vamos a comer ahora porque ya te perdoné, no, claro, puede haber hasta un corte en la relación, pero ya no mirar a la persona o como usted dijo, no nombrarla, no decir esa persona o aquel, ¿no? Y no decir realmente el nombre. Entonces son señales que nos damos cuenta que todavía no hubo un perdón verdadero. Quizás de boca para afuera, ¿no? Sí, pero por dentro no. Y es lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Él nos está orientando. Incluso también, señora, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Nosotros no vamos a poder avanzar si no dejamos eso. Exacto. Y también estaba pensando, señora, que Dios no es injusto. Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacerlo, ¿no? Él nos va a dejar escrito en su palabra, perdonen, si no tenemos la capacidad para perdonar, porque Él no es injusto, ¿no? Entonces Él sabía que íbamos a pasar muchas situaciones porque Él pasó, incluso más que todas nosotras, ¿no? Él pasó muchas situaciones que exigieron de Él el perdón, ¿no es cierto? Él podría haberse vengado, Él podría haber hecho un montón de cosas, pero no, Él siempre iba y perdonaba. Entonces quiere decir que nosotras tenemos ese poder también de perdonar, ¿no? Solo basta querer ser humilde, como decía Dani, ser sincera, ¿no? Reconocer, bueno, todavía no perdoné a esa persona. Yo pensaba que había perdonado, pero cuando la veo me da rabia, no quiero hablar de esa persona, prefiero estar, si ella está allá, yo prefiero estar lejos. Entonces son señales que todavía no hubo un perdón sincero, ¿no? Claro, e há que perdonar. Mire, não são palavras nuestras. É o que está escrito na Bíblia, incluso você pode ler aí em sua Bíblia, não é certo? Mire, então, seguindo a lo que estávamos lendo, e quando estés orando, perdonad se tenéis algo contra alguno, para que também vuestro Padre que está em los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque se vosotros não perdonais, tampouco vuestro Padre que está em los cielos os perdonará vuestras ofensas. Duro, ¿verdad? Es muy fuerte eso. Por eso hay mucha gente que no se libera, hay mucha gente que no recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántas son las personas que dicen, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? ¿Usted ya se limpió con las personas? De corazón, dentro de usted ya perdonó? ¿Usted es capaz de que si esa persona le pide ayuda, usted ayudarla? Tem que pensar todo isso, porque é isso o que o Senhor Jesus pide de nós. E mire, o que Sofia estava falando me hizo recordar, não? Ela já perguntou algo. Deus ha perdonado tanto a nós, não? Dijiste algo assim, que Deus perdonou tanto a nós, tantas coisas hemos hecho e que chegamos delante de Deus destroçadas, acabadas, não? E Deus nos perdonou, nos levantou, nos liberou. Então, me hizo recordar outro versículo, ¿no? Que é outro passagem da Bíblia que está em Mateus 18, 23, a partir del 23. Eu vou fazer um resumo, porque é um pouquinho largo, depois abaixo vamos a deixar para que você leia em sua casa, ok? Pero habla de um rei, dice assim, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comienza así la parábola. Y entonces, ahora sí yo voy a resumir. El rey se dio cuenta que uno de sus siervos le debía mucho. Era una deuda impagable. Y dijo, bueno, voy a querer que él me pague todas esas deudas, entonces eu quero que venda, não, a sua mulher, a seus filhos e etc., para que ele não tenha como pagar. Então, você tinha que agarrar o que ele tinha de mais valor para pagar algo, não, dessa deuda. Então, o que passou? O homem le suplicou, le dijo, ai, Senhor, tem misericórdia, não haga isso comigo. E o rei, compadecido, le perdonou essa deuda, a deuda impagable del hombre. El hombre salió de ahí feliz y contento porque se había librado, ¿no?, de esa deuda. ¿Y qué le pasó? Cuando él encontró un consiervo de él, una otra persona que le debía, pero le debía, mire,
casi nada, ni el 10% de lo que él debía al rey. ¿Me entiende? Muy poquito ese señor le debía. Entonces él dijo, mira, tú me debes tanto. Y él dijo, mire, señor, es que yo no tengo como pagar. Él fue súper tremendo con él, le agarró el cuello y tal, y le dijo, me tienes que pagar. Y entonces, ¿qué pasó? Los siervos del rey, viendo la actitud del hombre, vio que era injusto lo que él estaba haciendo. Y le contaron al rey, que se quedó furioso y dijo, mira, yo te perdoné y ahora tú no quieres perdonar al consiervo tuyo que te debe mucho menos que tú me debías. ¿Entiende? Entonces ahora sí, su señor enojado, dice la Biblia, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué quiere decir de eso? ¿Qué podemos sacar de eso? Después ustedes leen, porque es muy fuerte esa parábola. Quiere decir que Dios nos ha perdonado mucho, y porque le suplicamos, le pedimos, Senhor bendice, Senhor ajuda-me, Senhor, e Deus nos dá, sim, pero quando uno encontra uma pessoa que nos hizo daño, a vezes uno não quer perdonar, ¿me entiende? Então, isso delante de Deus é uma injustiça, porque a pessoa quer ser perdonada por Deus, pero quando le toca perdonar a uma pessoa que lhe hizo quizás algo, le dijo algo que le ofendió, não lhe deu bom dia, porque há gente que se uno passa e não diz bom dia, se põe triste, enojado, não? Com a cabeça barra, que não me quer, ou seja, a vezes é isso, e se llena o coração de tristeza, de rencor, de ódio, então, a vezes a pessoa por muito pouquito não quer perdonar a seu amigo, a pessoa que ele conhece, então isso é injusto delante de Deus. Então, há que pensar nisso, e se agora, Sofia e Dani, essa pessoa disse, mire, eu estou nessa condição e não puedo perdonar, eu não puedo nombrar a esta pessoa, não puedo escuchar sua voz, não puedo hablar lo que passou. Que deve fazer você? Mire, conselho, empiece a orar por esta pessoa, a hablar em nome de ella, delante de Deus, a decirle, Senhor, bendice e diga o nome da pessoa, para que Deus arranque de você, o Senhor Jesus lhe pueda ajudar a perdonar a essa pessoa. Hable lo que le passou com essa pessoa e diga, Senhor, eu não puedo, pero se o Senhor me ajuda, eu sim tendré condições. ¿Verdad? Eso es ser sincero delante de Dios, ¿verdad? Así es. Y señora, estaba pensando, el perdón es algo tan fuerte que está unido, está ligado a nuestra salvación, sí, ¿no? Si yo no perdono, eso tiene un gran peso, porque yo no voy a poder ser perdonada tampoco y por ende no voy a poder ser salva, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que la puerta es estrecha, porque es difícil, ¿no? Uno tiene que deshacerse de ese sentimiento, deshacerse de esa carga, porque realmente no perdonar es una carga, no es un peso, algo que no te da paz, no te deja tranquila, no te genera un malestar. Muchas personas incluso se enferman, se ponen mal por causa de ese odio, de esa bronca que carga, ¿no? Entonces es algo tan fuerte el perdón. Mientras usted hablaba, señora, pensaba eso, que está ligado a nuestra salvación, ¿no? Es cierto. Entonces, Dani, ¿qué ibas a decir? Que realmente que si nosotros comparamos lo que es el reino de los cielos, la salvación, lo comparamos con ese rencor que tenemos, no importa el motivo por el cual nos hayan lastimado, pero si miramos desde arriba y vemos, a ver, reino de los cielos y esto que tengo que hacer de perdonar, no se compara una eternidad con Dios por un sentimiento que dura, muchas personas hasta lo llevan a la tumba, ¿no? Dura toda su vida, pero es una cantidad de años corta. En cambio, si perdona, en esta vida va a tener la vida espiritual, la eternidad, que no se compara, es muchísimo mayor. No se compara, es cierto. Olha, mire, uma coisa, há gente que incluso já murió e a pessoa que está aqui todavia tem rancor de ella. Então, hay que pensar nisso, mire, não vale a pena que você cargue com isso.
pida perdão a Deus e diga, Senhor, é isso o que o Senhor quer? Porque aqui está escrito em sua palavra. Então, capacita-me para que eu possa ser isso. Se você é sincera com todo o seu coração, não com lágrimas, em llanto, Deus é fiel e Ele vai ajudar. Ele não pede nada a nós que nós não podemos fazer. Assim que, vuelva a ler depois esses versículos, medite nisso, pida ao Espírito Santo que siga falando com você. E você vai ver como você será liberada. O Espírito Santo, e mire, para que uno tenha o Espírito Santo, uno deve perdonar. Para que uno tenha o Espírito Santo, uno deve perdonar. Pero também o Espírito Santo nos auxilia para que podamos perdonar essa pessoa. Assim que, aunque você diga, eu não tenho o Espírito Santo todavia, então você pida a Ele, Senhor, mire, eu lhe quero agradar, eu quero receber tua presença dentro de mim. Então, ajuda-me a perdonar a essa pessoa. E hable em nome da pessoa. Ore por essa pessoa todos os dias. Você vai ver que Deus vai liberar a você de todo esse mal. Ok? Assim que nos quedamos por acá, por hoje. E queremos que vocês pensem nisso. Pensem nisso, porque de isso depende a salvação de um. Deus les bendiga e hasta la próxima. Tchau, tchau.